Olá, a paz do Senhor a todos, irmãos e irmãs, que todos estejam na graça de Deus, amém? Irmãos, eu estou entrando aqui para nós darmos continuidade à nossa leitura bíblica, e hoje nós vamos entrar no capítulo 17 de Isaías, que fala sobre um oráculo quanto à ruína de Damasco. Que Deus possa abençoar, que Deus possa manter o Espírito Santo junto conosco, e que essa leitura bíblica venha nos trazer bênção. Amém? Versículo 1. Peso de Damasco, eis que Damasco será tirada, e deixará de ser cidade, será um montão de ruínas. As cidades de Aroé serão abandonadas, serão para o rebanho que se deitarão ali sem haver quem o espante. E a fortaleza de Efraim deixará de existir, o reino de Damasco e o reino remanescente da Síria serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. E será que naquele dia a glória de Jacó será diminuída e a gordura da sua carne desaparecerá. E será como quando o segador colhe o trigo e com o seu braço recolhe as espigas. E será como quem colhe espigas no vale de Refaim. Mas ainda ficarão nele rabiscos, assim como no sacudir da oliveira, e 2 ou 3 azeitonas na mais altas pontas dos ramos, e 4 ou 5 nos ramos mais exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor Deus de Israel. Naquele dia atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos contemplarão o Santo de Israel. E não atentará para os altares que as suas mãos fizeram, nem olhará para os que fizeram os seus dedos, nem aos bosques, nem para as imagens. Naquele dia serão as suas cidades fortes como os lugares abandonados no bosque ou sobre o cume das montanhas, os quais foram abandonados esses filhos de Israel, e haverá assolação. Porquanto se esqueceste de Deus, da tua salvação, e não te lembraste da rocha da sua fortaleza. Pelo que plantarás plantas formosas e as cercarás de sarmentos estranhos. Aqui, irmãos, são dadas as razões pelas quais veio o grande castigo sobre o reino do norte de Israel. E no dia que as plantares as cercarás, e pela manhã farás o que a tua semente brote, mas a colheita será arrebatada no dia da angústia e das dores terríveis. Ai da multidão de muitos povos que farão ruído como o estrondo dos mares, e do juízo das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. As nações rugirão à maneira dos rugidos de muitas águas, mas Deus a repreenderá, e fugirão elas como para longe. Serão afugentadas como a pragana dos montes diante do vento, e como a bola diante do tufão. Ao anoitecer, eis que há confusão, mas antes que amanheça ele não existe. Esta é a parte dos que nos despojam e a sorte dos que saqueiam. Capítulo 18. A queda da Etiópia. Ai da terra que faz sombra com as suas asas, que está depois dos rios da Etiópia, que envia embaixadores do mar em navios de juncos sobre as águas, dizendo: ide, mensageiros velozes, a uma nação de homens altos e de pele brunida, a um povo terrível de perto e de longe, a uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra os rios dividem. A descrição do juízo. Vós, todos os habitantes do mundo e todos os habitantes da terra, quando eles levantar a bandeira dos montes, olhai, e quando ele tocar a trombeta, escutai. Porque assim diz o Senhor. Assim me disse o Senhor: estarei quieto, olhando desde a minha morada, para o calor calmo sobre as ervas, depois da chuva, ou como uma nuvem no orvalho,
no calor da cega. Porque antes da cega, quando já o fruto está perfeito e as uvas verdes amadurecem, então podará os sarmentos e tirará os ramos e os cortará. Eles serão deixados juntos às aves dos montes e aos animais da terra, e sobre eles veranearão as aves de rapina, invernarão sobre eles todos os animais da terra, restauração futura. Naquele tempo será levado um presente ao Senhor dos Exércitos por um povo de homens altos e de pele brunida, povo terrível de perto e de longe, por uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra os rios dividem aos lugar no monte e do Senhor dos Exércitos ao monte Sião. Capítulo 19. A queda do Egito. Peso do Egito eis do Senhor, cavalga sobre uma nuvem ligeira e entrará no Egito, e os ídolos do Egito serão movidos perante a sua face, e o coração dos egípcios se derreterá ao meio deles. E eu incitarei os egípcios contra os egípcios, e cada um lutará contra o seu irmão, cada um com o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. O espírito dos egípcios se desvanecerá dentro deles e destruirei o seu conselho, e eles consultarão aos seus ídolos, aos seus cantadores, e os invocam espíritos familiares e os seus mágicos. E entregarei o Egito nas mãos de um senhor cruel e um rei feroz. Dominará ele, diz o Senhor Deus dos Exércitos. A desolação. As águas do mar faltarão e o rio se esgotará e secará. E se esgotarão os rios e exalarão um mau cheiro. Secarão as correntes dos canais do Egito e os juncos e as canas se murcharão. A relva que está junto ao rio, junto às ribanceiras do rio, e tudo que foi semeado junto ao rio se secará, será arrancado e não subsistirá. Os pecadores também gemerão e subsistirão todos os que lançam anzol ao rio. E desfalecerão os que estendem redes sobre as águas. Os que trabalham em linho fino e os que tecem panos brancos são confundidos. Eles serão discriminados em seus feitos e entristecerão todos os que fazem açudes e lagoas para peixes, a causa da destruição. Certamente são nécios os príncipes de Zoar. O conselho dos sábios conselheiros Faraó se embruteceu como? Pois o Faraó direis, eu sou filho dos sábios, filho dos antigos reis. E onde estão agora os seus sábios? Anunciei-te agora, ou informe-te do que o Senhor dos Exércitos determinou contra os egípcios. Poucos se tornarão os príncipes de Zoar, enganados estão os príncipes de Note. Farão errar o Egito a pedra angular das suas tribos. O Senhor derramou no meio deles um espírito perverso, e eles fizeram errar o Egito em toda a obra, como o bêbado quando se revolve em seu vômito. E não aproveitará o Egito obra alguma que possa fazer a cabeça e a cauda, o ramo ou o junco. A última e fundamental libertação do Egito, as bênçãos milenares e a paz. Naquele dia serão os egípcios como mulheres, e tremerão por causa dos movimentos na mão do Senhor dos Exércitos, porque ele há de se mover contra eles. E a terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará por causa do conselho que o Senhor dos Exércitos determinou contra eles. Naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito e falarão a língua de Canaã, e que farão juramento ao Senhor dos Exércitos. Uma será chamada cidade de destruição. Naquele tempo haverá um altar para o Senhor no meio da terra do Egito, e um monumento será erguido para o Senhor na sua fronteira. E será por sinal
e porem testemunho ao Senhor dos exércitos da terra do Egito, porque clamarão ao Senhor por causa dos seus opressores, e eles enviarão um Salvador e defensor que os livrará. E o Senhor se dará ao conhecer do Egito, e o do Egito conhecerão o Senhor naquele dia. Sim, e farão sacrifícios e ofertas, farão votos ao Senhor e os cumprirão. E ferirá o Senhor os egípcios, e eles os ferirá e os curará. Converter-se-ão ao Senhor, e lhes será clemente e os curará. Naquele dia haverá uma estranha no Egito até a Síria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Síria, e os egípcios servirão ao Senhor com os assírios. Naquele dia Israel será o terceiro com o Egito, e com a Síria uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Isso nos diz que os árabes finalmente aceitarão a Cristo, desse modo renunciará à religião de Islã. De fato, ele não existirá mais, assim como nenhuma outra religião do mundo. Nesse dia alegre haverá um único Salvador, que é o Redentor do mundo, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Palavra bonita, né, irmãos? Aqui fala que não haverá religiões, haverá um tempo que não haverá religiões, que haverá apenas um Deus que nós servimos. O nosso Deus, nosso Jesus Cristo. Religiões foram feitas por homens. Nós temos que entender que o nosso Deus, a nossa igreja, o nosso mover está em Deus. Nós temos que buscar esse Deus incansavelmente. Então, que vocês possam entender que religião, igreja, não salva ninguém. O que nos salva é o nosso Deus, o nosso verdadeiro Deus. Amém? Que vocês fiquem todos na paz do Senhor, que essa palavra venha edificar a vida de vocês e que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Amém?